Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje nós vamos trabalhar sobre sequências numéricas, tá? Vamos tratar sobre as sequências numéricas. O que são sequências numéricas? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que saber o que é uma sequência, tá? Então eu fui lá no dicionário para fugir um pouquinho da matemática, para ver o que é uma sequência. Então, de acordo com o dicionário online, né, que eu pesquisei, a gente vê que sequência é o ato ou efeito de seguir. E a outra definição é ato ou efeito de dar continuidade ao que foi iniciado. Segmento, prosseguimento. Bom, na matemática, nós não vamos usar uma definição muito diferente não, tá bom? Eu trouxe aqui alguns exemplos do que é uma sequência matemática, uma sequência numérica, para você perceber. Por exemplo, exemplo número 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... e infinito, né, 3 pontinhos, é a sequência dos números naturais. Então, de fato, a sequência está dando continuidade ao que foi iniciado, está dando prosseguimento. Ou a gente também pode entender que é o ato ou efeito de seguir, porque é isso que está acontecendo aqui, tá bom? No exemplo número 2, nós temos 0, 2, 4, 6, 8, de novo. Essa é a sequência dos números naturais pares. Também é uma sequência que está fazendo o que a definição dela fala, o ato de seguir ou dar prosseguimento, tá bom? Costuma-se nomear cada termo de uma sequência pela letra A, acompanhada de um índice que indica a sua posição nessa sequência. Como assim, professor? Ora, o primeiro termo dessa sequência a gente costuma chamar de A1. Aí esse índice que eu não consegui colocar, mas ele vem menorzinho aqui embaixo, A1. O segundo termo a gente chama de A2, o terceiro termo a gente chama de A3, o quarto termo a gente chama de A4, o milésimo termo a gente chama de A1000, o enésimo termo, como assim enésimo? O termo que a gente não sabe o número, aí a gente vai dar o nome de AN, tá bom? Então o enésimo termo é o AN. Um termo qualquer da sequência está em determinada posição, que nós vamos chamar de N. E aí é o que eu acabei de falar, essa posição, que a gente vai chamar de N, eu também posso dizer que é a enésima posição. E essa posição indica esse termo por AN. Ele está na posição N, se o A1 está na posição 1, o A2 está na posição 2, o termo N está na posição AN, tá bom? Então, o AN é o termo da posição N. A N-1, professora, que loucura é essa aqui? Bom, a N está na posição N. A N-1 é o que vem antes do N. Vamos botar isso em número. Vamos supor que N fosse igual a 3. Então, a N seria igual a A3. Está na terceira posição. A N-1 é justamente o que vem antes do AN. Então, se no nosso exemplo, que seria N igual a 3, a N-1 seria o quê? O A2. Tá? É o termo anterior ao termo AN. E o AN mais 1 é o termo na posição posterior a AN. No nosso exemplo, seria o A4. Para que você está usando esses termos, professora? Bom, a gente vai precisar de um termo geral para que a gente não pense que está valendo para uma ou outra sequência o que a gente vai estudar hoje, sim para todas as sequências, tá bom? Então, eu estou colocando letrinhas aqui para você lembrar que isso vale para qualquer sequência numérica, tá bom? Que a gente vai estudar, a gente não vai estudar para uma sequência específica, a gente vai estudar para um caso geral de sequências, tá bom? Então, seja AN uma sequência qualquer. Nós vamos representar, pessoal, a sequência, o nomezinho que a gente vai dar para a sequência é AN entre parênteses, tá bom? Esse aqui saiu grande, mas ele é assim, menorzinho, porque é o índice, tá bom? Então, essa sequência AN é uma sequência formada por números, e os números são A1, A2, A3, AN até infinito. Aqui, ó, no lugar do A1 vai ser o nosso primeiro número, no lugar do A2 o segundo número. Então, eu dei um exemplo numérico para ficar mais fácil. Assim, a sequência AN igual a 3, 5, 7, 9, 3 pontinhos, nós temos o A1 é igual a 3, que é o primeiro termo. O A2 é igual a 5, que é o segundo termo. O A3 é igual a 7, que é o terceiro termo. O A4 é igual a 9, que é o quarto termo. E assim sucessivamente até o infinito. Vamos lá, exemplo. Escreva os 5 primeiros elementos da sequência AN, tal que AN é igual a 2N para todo N
maior ou igual a 1. Pessoal, olha só. Esse exemplo aqui eu vou pedir para você dar uma pausa e fazer no seu caderno. Como assim, professora? Olha só, eu sei que os termos são desse formato aqui, 2 vezes n. Então, a minha sequência, ela vai ser assim, ó, AN igual a 2 vezes n. Aí eu vou colocar no lugar do primeiro termo, eu vou colocar 2 vezes 1, que é 2. Aí no lugar do segundo termo, eu vou colocar 2 vezes 2, que é 4. No lugar do terceiro termo, eu vou colocar 2 vezes 3, que é 6, tá bom? Assim que a gente vai fazer essa sequência. AN igual a 2n. Você vai ver para todo n maior ou igual a 1, ou seja, começa do 1, e aí você faz uns 3 ou 4 para você ver o formato. Quando você terminar de fazer, você vai perceber que você vai encontrar justamente a sequência dos números pares, tá bom? Vamos à definição formal. Sequência numérica de um conjunto A de números reais é toda função f de n asterisco. E o que quer dizer isso? N asterisco, conjunto dos números naturais tirando o zero, em A, ou seja, eu vou pegar uma função que leva um número natural em algum elemento desse conjunto. Como assim, professora? Vê se isso aqui não é uma função. Ó, uma função que vai levar um número natural até um elemento do conjunto. Então, A1 igual a 0, A2 igual a 1, A3 igual a 2, A4 igual a 3 e assim sucessivamente, tá bom? Não é isso que uma função faz? Leva um elemento a outro. Então, na verdade, uma sequência é uma função que leva um número natural até um elemento do conjunto. Bom, continuando o estudo das sequências, uma sequência muito interessante que a gente vai ver é a progressão aritmética. Gente, o nome aritmética tem a ver com as operações de somar, tá bom? A operação de soma. Soma, subtração, que subtração é o inverso da soma, é a mesma coisa. Tá? Então, o que é uma progressão? É uma coisa que vai progredir, né? De uma forma que vai ser através da soma. Então, o que é isso? Progressão aritmética é uma sequência numérica, ou seja, é a mesma coisa que a gente está estudando, é uma sequência numérica n, em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, adicionado a uma constante r, chamada razão, ou seja, a n é igual a n menos 1, ou seja, um termo é igual ao termo anterior mais um número que a gente vai chamar de razão. Para todo n natural, e n precisa ser maior do que 1. Pessoal, vamos ver isso com números. A sequência 1, 3, 5, 7, 9 é uma PA de razão 2 e A1 igual a 1. Como assim, professora? Ora, o termo que eu vou analisar, ele tem que ser igual ao termo anterior mais uma razão. Então, se eu pegar esse termo aqui, o termo 5 tem que ser igual a 3 mais alguma coisa. Vamos ver quem é a razão. Como que a gente calcula qual é a razão? Considerando que a progressão é aritmética, quer dizer que ela vai crescendo de uma forma que a gente vai somando. Então, se está somando, o que eu posso fazer? Eu posso subtrair para ver o que dá, tá bom? Então, 3 menos 1 dá 2, 5 menos 3 dá 2, 7 menos 5 dá 2, ou seja, a minha progressão aritmética tem a razão 2, tá bom? Está somando 2 unidades. Então, eu sei que qualquer termo que eu pegar vai ser igual ao termo anterior mais a razão que é 2, tá bom? A sequência 18, 16, 14 e 12. Ora, essa não tá crescendo, tá vendo? Como que eu posso estar somando? Gente, somar e subtrair é a mesma coisa, porque quando eu subtraio, na verdade, eu somo dois números negativos. Aqui, ó, eu somei menos 2 aqui. Então, a razão aqui é menos 2, tá? Se eu pegar esse termo, como eu ensinei, e diminuir esse, eu vou achar de novo a minha razão. 16 menos 18 dá menos 2. 14 menos 16 dá menos 2. 12 menos 14 dá menos 2. Então, isso é uma PA, ou seja, uma progressão aritmética de razão menos 2, e o meu primeiro termo é 18, tá bom? E eu tenho uma outra sequência aqui, a sequência 2, 2, 2, 2, 2, infinitamente. Pessoal, isso aqui será que é uma PA?
Será que eu estou somando alguma coisa? Observa, essa é uma PA de razão zero. Eu estou somando zero em todos os elementos, tá bom? Se eu pegar 2 menos 2 dá zero, se eu pegar 2 menos 2 dá zero, 2 menos 2 dá zero. Então, o jeito de encontrar a razão, que é subtrair um termo pelo anterior, vai dar certo, vai me dar zero como resposta. Agora, observe uma coisa. Essa primeira sequência, ela está crescendo, tá vendo? Eu estou somando 2 unidades, então ela está crescendo. A minha segunda sequência, ela está decrescendo, porque eu estou subtraindo 2 unidades de um termo para o outro. A minha terceira sequência, ela está se mantendo igual, porque a razão, o número que eu estou somando é zero. Então, pessoal, quando isso acontece, você define que quando a razão é um número positivo, a sequência é crescente. Quando a razão é um número negativo, a sequência é decrescente. Anota aí no seu caderno uma observação. E quando a razão é zero, a sequência é chamada de sequência constante, tá bom? Isso é muito importante que eu estou falando, uma sequência crescente, decrescente e constante, tá? Anota aí no seu caderno para você não esquecer que isso é muito utilizado em problemas. Vamos lá, em uma PA, AN igual a A1, A2, A3, AN. Um termo qualquer, AN, a partir do segundo, é a média aritmética do anterior com o posterior. Vamos verificar isso aqui? Um termo qualquer é a média aritmética do anterior com o posterior. Vamos ver se isso funciona com 5. Vou fazer 3 mais 7 dividido por 2. Assim que a gente calcula a média aritmética. Soma e divide pelo número de elementos que a gente somou. 3 mais 7 dá 10, dividido por 2 dá 5. Agora eu vou fazer com 7. 5 mais 9, 14, dividido por 2 dá 7. Beleza, funciona. 16 mais 12, 28, dividido por 2, 14. 2 mais 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, sempre que você tiver uma PA, você quiser verificar um termo que estiver faltando, se você tiver um anterior e o posterior a ele, você pode somar os dois e dividir por 2 que você encontra esse termo que está faltando, tá bom? E aí você usa essa fórmula aqui, que nada mais é do que a média aritmética entre o anterior e o posterior, então você não precisa decorar a fórmula, beleza? Bom, além disso, se você quiser encontrar um termo qualquer de uma PA, você pode encontrar utilizando essa fórmula que eu estou colocando aqui. Pessoal, quem me conhece pessoalmente sabe que eu detesto dar fórmula. Só que esse conteúdo é novo e eu quero que vocês treinem primeiro o conteúdo hoje. E aí na aula seguinte eu vou voltar nesse conteúdo e vou explicar de onde vem essa fórmula, tá bom? Eu vou demonstrar para vocês como é que eu cheguei nessa fórmula. Para que vocês consigam fazer exercícios logo, aplicar o conteúdo, como é o primeiro contato de vocês, eu não quero que a aula fique muito grande, eu vou só lançar essa fórmula aqui e fazer um exemplo para vocês dela. Na aula que vem, eu vou pedir para vocês voltarem no conteúdo para a gente ver de onde saiu essa fórmula aqui, tá bom? Provavelmente eu vou postar essa aula na semana que vem, já que essa semana tem um feriado. Então, é possível obter qualquer termo de uma PA utilizando a fórmula do termo geral da PA. Então, beleza. AN é igual a A1 mais AN menos 1 vezes R. Como assim? Lembrando que AN é um termo qualquer. A1 é o primeiro termo. N é o número de termos dessa PA. Professora, mas a PA é infinita. Bom, muitas vezes você tem sequências infinitas. Quando isso acontece, se você quiser achar um termo, ele vai te dizer que termo é esse, tá bom? Então, por exemplo, eu quero achar o 15º termo. Então, N vai ser igual a 15, porque tem 15 termos até o termo que você vai achar, beleza? E R é a razão. Exemplo, qual é o 13º termo da PA? 5, 9, 13, 17. Olha só, eu tenho o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Eu quero achar o 13º termo, tá? Primeiro, qual é a razão dessa PA? 9 menos 5, 4. 13 menos 9, 4. 17 menos 13, 4. Estou fazendo vários só para você conferir que de qualquer lugar que você pegar vai dar certo, tá? Então, a razão é 4. Bom, vamos aplicar a nossa fórmula. A N é igual ao primeiro termo mais N menos 1 vezes a razão. Eu tenho que A1 é igual a 5.
e R, a razão, é igual a 4. Então, eu vou aplicar isso que eu quero. A N, aqui eu botei a N, mas eu deveria ter colocado A13, tá? Desculpa, eu quero o 13º termo. Então, é A13 igual a 5 mais N é o número de termos que eu quero. No caso, 13. 13 menos 1 vezes 4. 13 menos 1 é 12, resolvo primeiro que está dentro do parênteses. 12 vezes 4 dá 48, mais 5, 53. Então, A13 é igual a 53, tá bom? Essa é uma aplicação dessa fórmula, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, agora nós acabamos de aprender o que é uma sequência e o que é uma progressão aritmética, que também é uma sequência, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Espero que vocês assistam também a próxima aula, que vai explicar melhor essa última forma de como encontrar um termo qualquer de uma PA, tá? Se vocês ficarem com qualquer dúvida, vocês sabem que podem me chamar. Beijinho, tchau, tchau. Até a próxima aula, tá? Não deixe de assistir a próxima aula.